Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos realizar as soluções das atividades do PET 2, semana 1. Então, partindo para a primeira questão. Vou tirar daqui. Vamos lá. Primeira questão. A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria é constituída somente de nêutrons? Não, né? Nós já vimos isso na última aula, e que ela não é constituída somente de nêutrons. Ela tem os átomos, possuem prótons, elétrons e nêutrons. Só que o átomo em si, ou a molécula, ela pode estar numa situação, uma condição neutra. Aí é completamente diferente. Possui maior número de nêutrons do que de prótons? Isso também não é verdade, né? Existem situações que isso é verdade, mas existem situações que isso não é verdade. Possui quantidade iguais de prótons e elétrons, ou é constituída somente de prótons? Então tá aqui a correta, né? A gente viu isso, né, que uma situação em que aquela matéria é neutra, a quantidade de prótons e elétrons é exatamente a mesma. Perfeito? Então a alternativa da primeira questão é a letra C. Segunda questão. Deixa aqui. Vamos lá. Um isolante elétrico. Então tá aqui a madeira, o vidro, o barro e isso aqui me parece ser um tipo de borracha. Nem todas as borrachas são isolantes, tá, gente? Por que é importante falar isso para vocês? Ó, existem, que nem o vidro, algumas experiências, as primeiras experiências com eletricidade ainda no século XVII, século XVIII, elas foram feitas com esses materiais, os vidros, por exemplo. Entretanto, a indústria química evoluiu bastante. E muitos dos materiais que antigamente eram isolantes, hoje em dia eles são condutores. Então, por exemplo, se você pegar uma parede de alvenaria, se ela for pintada, a chance dessa tinta ser condutora é enorme. Por isso que as pessoas encostam as mãos nas paredes, quem trabalha com componente eletrônico, por exemplo, que é o meu caso, eu sempre estou encostando a mão na alvenaria para descarregar a eletricidade estática, sempre. Por quê? Porque eu sei que aquele material que eu estou encostando é um condutor. Eu tenho certeza que não é isolante. Entretanto, eu tenho uma luva de um tipo de tecido, não é borracha, mas é um tecido que ela é isolante. Eu posso segurar no fio de tomada desencapado sem problema nenhum com ela, que eu não tomo choque. Então hoje os materiais evoluíram bastante, né? Então se pegar a madeira não invernizada, ela é um isolante. Agora, se você pegar uma madeira em que alguém passou um verniz por cima dela, ela passa a ser condutora, tá bom? Então tomem bastante cuidado com esse tipo de materiais hoje em dia. Então, o isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente, não contém elétrons, tem de estar no estado sólido, tem necessariamente resistência elétrica pequena, não pode ser metálico. Bom, gente, aqui um isolante não pode estar carregado? Não, claro que ele pode. Ele pode sim estar carregado, sem problema nenhum. Não contém elétrons? Deixa eu fazer o x aqui. Não, ele contém elétrons. Tem que estar no estado sólido? Não, existem isolantes. O ar é um isolante, tá? Existem capacitores que são componentes eletrônicos. O capacitor ele precisa de um material dielétrico chamado, né, que é como se fosse um sanduíche entre condutores na extremidade e isolante no meio. Então tem capacitores em que esse meio é preenchido com ar, né? Justamente o ar na forma de gás, né? Ele é um isolante. Tem necessariamente resistência elétrica pequena? Não, de maneira alguma. E não pode ser metálico, com certeza aqui a letra E é correta.
e o isolante é metálico. Até porque a principal propriedade, a principal característica dos metais é justamente possuírem elétrons livres. Uns mais do que os outros, tá? Uns mais do que os outros. Mas, com certeza, o metal ele é um condutor. Aqui, né, a ideia de resistência. Né, todo isolante tem altíssima resistência elétrica, tá? Justamente por não possuírem elétrons livres nas camadas mais distantes do núcleo. Perfeito? Então, a segunda letra E. 3. As palavras que completam corretamente as lacunas. Então vamos ver quais as palavras completam corretamente as lacunas. Será que dá por aqui? Acho que dá. Vamos lá. Se um corpo eletricamente neutro deixa eu arrumar aqui. Se um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. Ok. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um objeto neutro, né? Ah não, ali podemos carregar positivamente. Se eu quero carregar positivamente, tem que retirar elétron, né? A gente não tem que acrescentar nada. Então, se tiver acrescentar, a gente já elimina aqui. Carregar positivamente, eu tenho que retirar elétron. Então, aqui. Retirando partículas negativas, tirando positivas não, retirando positivas não, então tá aqui. E deixando, portanto, um excesso de cargas positivas. Então, a letra B, alternativa correta aqui na terceira questão. E na quarta questão temos um enorme texto. Vamos lá. Água na atmosfera. O calor proveniente do Sol por irradiação atinge o nosso planeta e evapora a água que sobe, por ser ela, ao nível do mar, menos densa que o ar. Ao encontrar regiões mais frias na atmosfera, o vapor se condensa sobre as partículas dispersas no ar, poeira, fumaça, etc., formando pequenas gotículas de água que compõem então as nuvens, podendo em parte solidificar-se em diferentes tamanhos. Os ventos fortes facilitam o transporte do ar próximo ao chão. A temperatura em dias de verão chega a quase 40 graus Celsius para o topo das nuvens, quando a temperatura alcança 70 graus Celsius. Há um consenso entre os pesquisadores de que, devido à colisão entre partículas de gelo, água e granizo, ocorre a eletrização da nuvem, sendo possível observar a formação de dois centros, um de cargas positivas e outro de cargas negativas. Quando a concentração de cargas nesses centros cresce muito, acontecem então descargas entre regiões com cargas elétricas opostas. Essas descargas elétricas, raios, podem durar até 2 segundos e sua voltagem encontra-se entre 100 milhões e 1 bilhão de volts, sendo a corrente da ordem de 30 mil amperes, podendo chegar a 300 mil amperes e a 30 mil graus Celsius de temperatura. A luz produzida pelo raio chega quase instantaneamente, enquanto que o som, considerado a sua velocidade de 300 metros por segundo, chega em um tempo 1 milhão de vezes maior. Esse trovão, no entanto, dificilmente será ouvido se acontecer a uma distância superior a 35 km, já que tende a seguir em direção à camada de ar com menor temperatura. Física na Escola, volume 2, número 1, 2001, adaptado. A eletrização ocorre nas gotículas existentes das águas, podem ser observada em inúmeras situações diárias, como quando, em tempo seco, os cabelos são atraídos para o pente ou quando ouvimos pequenos estalos por ocasião da retirada do corpo de uma peça de lã. Nesse contexto, considere o bastão de vidro 4 esferas condutoras eletricamente neutras A, B, C e D. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco, como a flanela, ficando carregado positivamente.
Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Essa esfera é então aproximada das esferas B e C, que estão alinhadas com ela, mantendo contato entre si, porém não as toca. A seguir, as esferas B e C, que estavam inicialmente em contato entre si, são separadas e B é aproximada de D, que está ligado a um fio por um fio condutor sem tocá-la. Após alguns segundos, esse fio é cortado. A partir da situação acima, é correto afirmar que o sinal de cargas das esferas A, B, C e D, respectivamente. Gente, eu acho lindo essas questões em que todo esse texto não serve para nada, absolutamente nada na resolução da questão. Mas a ideia de raio é muito legal, né? Raios são muito interessantes. Os raios eles não têm direção definida, né? Eles podem descer, eles podem subir, eles podem ir de nuvem para nuvem, depende da concentração de cargas que tem em cada região, né? O solo ele pode tanto oferecer elétron quanto receber elétron, tá? Não tem problema nenhum com isso. Então vamos lá, vamos desenhar essas esferinhas aqui. Então nós temos aqui a esfera, tá, a esfera A, o bastão, tá, beleza. O bastão ficando, após esse processo ele é posto em contato com a esfera A. Então a esfera A está aqui e o bastão é posto em contato com essa esfera, certo? Então vamos lá. Quero girar isso aqui, será que eu consigo? Acho que não. Não consigo não. Vou só aproximar aqui. A esfera A, beleza. Então a gente tem aqui um bastão carregado positivamente. Opa. Um bastão carregado positivamente na esfera A, que estava neutra, né? Inicialmente neutra. Perfeito. Bom, qual a tendência aqui, hein, gente? A tendência é que essa esfera perca elétrons para esse bastão, certo? A esfera vai perder os elétrons para esse bastão e, consequentemente, ela também vai ter carga positiva. Perfeito? A seguir, a esfera então aproximada das esferas B e C, que estão alinhadas com ela, mantendo contato entre si, porém não as toca. Então, beleza. Então, vamos lá. Tem outras duas esferas aqui. Agora B e C, certo? Opa. B e C. Vou tentar copiar. Acho que é mais fácil desenhar, né? Ai. Aqui deu certo agora. Aqui. Então a gente tem aqui a esfera B e a esfera C. B e C. C, mas não as toca. Bom, o que vai acontecer, né, gente? Bom, eu só aproximo, então eu tenho indução. Essas cargas positivas atraem aqui cargas negativas, certo? Consequentemente, o que vai sobrar aqui são cargas positivas. Perfeito. A seguir, as esferas B e C que estavam inicialmente em contato entre si são separadas e B é aproximada de D. Então, pera lá, vamos lá. Depois que eu separo, o que vai acontecer? Separar, eu vou ter a B aqui. Eu vou ter a B aqui e a C aqui. A C aqui. Opa, pera lá. Agora elas estão separadas. Então eu tenho a B e a C agora separadas. A B vai ficar negativa e a C vai ficar positiva.
Aí eu pego a B, encosto ela na D, é isso? Se aproxima da D, sem tocá-la. Pega lá. Agora eu pego o resultado aqui da B e chego próximo de uma outra que é a D. Sem tocá-la. Vou dar D aqui. A D está ligada ao terra. O que vai acontecer, gente? As cargas negativas vão repelir as cargas negativas e vai perder elétron, então essa D consequentemente vai ficar positiva. Quando o fio é cortado, então o resultado vai ser nossa querida esfera D. A nossa querida esfera D aqui vai ficar com carga positiva. Vamos lá, então ele quer saber agora qual a carga A, B, C e D. Beleza. Então a carga A positiva, B negativa, C positiva, D positiva. Vamos achar aqui. A positiva, B negativa, C positiva, D positiva. Alternativa letra E. Então tá aí, gente. Isso é só ter paciência que dá certo. Devagarzinho, fazendo questão por questão, parte por parte, a gente acha a resposta correta dos processos de eletrização. Perfeito? Então essas foram as soluções do PET 2 semana 1 e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço para todos vocês e até lá. Tchau, tchau.